Começa agora o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje nós estamos aqui com a presença de uma convidada muito querida, que vocês nos solicitam a volta dela. E essa solicitação foi atendida. É a dona Guiomar Albanese, que é presidente do Centro Espírita Perseverança. Muito obrigada por estar presente novamente conosco. Sou eu quem agradece e quero dizer a palavra ao meu povo. Lá eu digo para o meu povo, aquele povo que me ouve todas as semanas. Mas os ouvintes, os telespectadores, naturalmente vão me ouvir agora. Eu agradeço pela paciência que vão ter de me ouvir. E desejo que a doce paz de Jesus nos envolva a todos, agora e sempre. E a primeira pergunta que eu lhe faço, dona Guiomar, é assim: se Deus é amor, por que existe tanto sofrimento na Terra? Exatamente pelo seu imenso amor. Como a nossa história não começou hoje, não começou nessa presente encarnação, mas nós somos seres que vão viajando na longa estrada da vida há milênios e milênios. E nesse nosso viajar, tantas vezes nós tropeçamos e caímos, a nossa própria ignorância levou-nos sempre a erros, mesmo quando a nossa vontade não estava de acordo com aqueles nossos passos. Mas a ignorância sempre é a causa principal dos nossos erros. À medida em que nós vamos conhecendo o melhor para a nossa vida, então é mais fácil a gente ir desviando dos erros. Mas, dos milênios para trás, a nossa ignorância sempre esteve presente, então incorremos em crimes muito graves. E esses crimes graves, se nós não tivéssemos, por exemplo, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, eles iriam nos destituir da graça divina eternamente. Porque Deus é um Deus de amor, é que Ele faz com que a criatura que incorra num erro ou muitos erros tenha tantas oportunidades, quantas se fizerem necessárias, de ressarcirem os seus erros e ter um acesso um dia adentrada no plano da luz e da paz. Você veja bem, antigamente quando criança, eu sabia que, eu pensava pelo que a gente ouvia, que qualquer desobediência de seus pais já levaria a gente para o inferno. Sim. E uma noite eu estava pensando assim: e se eu errar, se eu incorrer em algum crime, eu irei para o inferno? E eu fiquei perguntando: e depois? E depois? E depois? E esse depois veio exatamente com a doutrina dos Espíritos, que ela, ao nos ensinar que Deus não destitui eternamente nenhum filho seu para o sofrimento, e que nós temos na encarnação o privilégio, a oportunidade de quitarmos-nos com a lei e nos libertarmos. Então isso traz uma tranquilidade para todos nós e principalmente para a criança. Não é porque eu creio que não fui eu a única criança a pensar assim. Acredito. Outras naturalmente pensam todas da mesma forma, não é? Então esta doutrina, que eu sou realmente apaixonada, não sou fanática, porque o fanatismo nos traz a cegueira espiritual, mas eu sou fanática, ela nos esclarece tudo, e nos esclarece a respeito da pergunta que você me fez. Pelo amor de Deus, Ele quer que todos os seus filhos se salvem, todos os seus filhos despistam-se totalmente do erro, dos crimes e adentrem o clima da paz interior. E essa paz interior levá-lo-á ao reino de paz que Jesus nos foi preparar. Dona Guiomar, ainda falando um pouco a respeito do sofrimento, as pessoas reagem de maneira diferente diante do sofrimento. Enquanto algumas tentam buscar essas causas, tentam se trabalhar, outras acreditam que através do suicídio esse sofrimento vai passar. Elas entendem que o sofrimento é tão profundo, é tão grande, que o suicídio pode ser a solução do sofrimento. O suicídio pode ser solução de sofrimento, dona Guiomar? É o pior legado que o suicida poderia deixar para os seus familiares. E a pior coisa que ele poderia fazer contra ele mesmo. Nós vamos tecer alguns comentários antes de chegarmos e fazermos algumas pinceladas sobre o Vale do Suicida. Sim. Vale do Suicida não é
aquele clima como passou numa novela. Simplesmente a pessoa sai, é um pouquinho mais tenebroso. Sim. Mas uma noite, doutor Bezerra, porque eu tinha que falar muito sobre suicídio. Então o doutor Bezerra levou-me até lá, para que eu constatasse, com a minha presença, o que é realmente o Vale do Suicida, o que existe lá no Vale do Suicida. Mas antes nós vamos falar por que a pessoa chega a esse estado. Sim. Em primeiro lugar, todos nós sabemos que trazemos do nosso passado inimigos que nós os conquistamos através exatamente dos nossos equívocos. Fizemos muito mal e muitos espíritos conservam ainda ao nosso encalço, tentando roubar-nos a chance de fugir da infelicidade. Então, todos nós temos inimigos. Uns são granjeados aqui pela nossa maneira errônea também de viver e outros nós já trazemos do passado. Esses inimigos, então, o que eles querem? Eles querem nos destruir definitivamente, destruindo a nossa paz. O que eles fazem? Eles começam a nos induzir, forjando, então, razões, pseudo-razões. Se é, por exemplo, um empresário que está muito bem de vida, ele começa a agir através das bases da empresa. Ele atua sobre um funcionário que nunca roubou, passa a roubar. Ele atua sobre outro que comete erros grassos. E a empresa, então, começa a fracassar, até o ponto em que o empresário vê que não tem mais recursos, que ele irá para a falência, será vergonha. Então, esses espíritos começam a intuir esse empresário, para que a única solução para ele será o suicídio. E se a pessoa não estiver preparada convenientemente pelos esclarecimentos, principalmente os esclarecimentos que a doutrina nos oferta, ele pode realmente deixar-se levar por aquelas sugestões inimigas. Se é, por exemplo, uma jovem, porque é muito comum, hoje esse suicídio, são 8 mil pessoas que suicidaram no ano 2004, notadamente de 15 a 25 anos. Olha a idade. Então, muitas vezes, atua sobre os jovens. Então, se é a jovem, ficou muito tempo sem namorar e aquela entidade está ao seu encalço. Ela vai providenciar alguém que lhe desperte um interesse muito grande e vai, ao mesmo tempo, atuar também na mente de um rapaz para que ele se sinta atraído. E, geralmente, é uma pessoa que esteja numa posição social mais alta do que a jovem. Então ela se entusiasma, ele fala que a ama, que vai levá-la exatamente para o casamento. E essas entidades então fazem com que essa moça invista tudo naquele relacionamento. Depois vai atuando na cabeça do rapaz. Coloca uma outra moça junto a ele, ele se interessa e deixa daquela. Aí eles começam então a instigar aquela moça a colocar, projetar pensamentos negativos, pensamento de suicídio. E se essas jovens não forem socorridas em tempo hábil, muitas irão mesmo para o suicídio. Por quê? Elas pensam que suicidando acaba o sofrimento. É um equívoco que me dói na alma, mas me dói muito na alma. Toda vez que eu falo sobre esse tema no centro, depois me procuro e falo, a senhora salvou minha vida, a senhora falou o que é o Vale do Suicida. Então hoje eu me sinto muito feliz em ter essa oportunidade, ter esse privilégio de me dirigir aos ouvintes, aos telespectadores, para que tomem conhecimento que é a verdade. Eu nunca falo alguma coisa simplesmente baseada em hipótese. Sempre eu confirmo, o doutor Bezerra me conhece, e ele sabe que eu quero confirmação de tudo. Antigamente, quando ia ao Chico, então muitas vezes o doutor Bezerra fazia-me uma revelação aqui, eu ia lá e perguntava para o Chico, Chico, isso é assim? Ele falou, olha, o mesmo que orienta aqui, orienta lá, mas eu gosto de confirmações. Então o doutor Bezerra levou-me até lá, para que eu pudesse verificar o que existe e o que existe também com a família do suicida. Por isso que eu disse que o suicida deixa um legado terrível para a família. Então, quando a pessoa começa, vamos supor que a pessoa vai se atirar. A entidade está com ela, envolvendo-a, dando-lhe aquela coragem que ela não tem para ela se atirar. Tão logo ela se atira, naquele momento, antes de cair no solo, eles já se afastaram, ela volta em si. Ela volta em si e se arrepende. Uma minha vizinha há muitos anos deu um tiro no seu coração e não morreu. Ela gritava, Dona Guiomar, me salva, Dona Guiomar, eu não quero morrer. Então isso marcou-me muito. A entidade a fez, mas infelizmente já era tarde e ela partiu para o suicídio.